Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta, aqui é a Luísa e hoje eu vou falar sobre cidadania italiana na Itália, como é que tem sido o meu processo por aqui. Como a maioria de vocês já deve saber, eu tô na Itália para fazer o reconhecimento da minha cidadania italiana e eu tô aqui já tem um mês mais ou menos, eu cheguei no dia 19 de junho, hoje que eu tô gravando é dia 25 de julho, então tem um mês e 6 dias. Eu vou falar um pouco sobre o processo da cidadania, como é que é, porque ele é muito parecido até certo ponto no Brasil e na Itália e muda algumas coisinhas só e eu vou explicar como é que é, porque muita gente tem me perguntado e na verdade eu deveria ter gravado isso antes, né? Eu enrolei um pouco pra gravar. Enfim, eu vou explicar hoje direitinho, fiz até umas anotaçõezinhas aqui bonitinho. Eu vou falar um pouco sobre os documentos que tem que tirar, quais são as vantagens de tirar aqui na Itália, em detrimento do Brasil, porque os documentos que você precisa apresentar são os mesmos e aí só muda a partir do processo que você vem pra Itália, tem que comprar sua passagem e procurar uma moradia. E aí tem a questão de ter uma assessoria ou não, isso é uma questão bem controversa, eu posso fazer um vídeo só sobre isso pra explicar pra vocês como é que é esse negócio de ter assessoria ou não aqui pra tirar a cidadania aqui na Itália. O processo é relativamente simples, você basicamente só precisa reunir os documentos da sua linhagem e apresentar pro governo italiano. Eu falei sobre isso em fevereiro, eu expliquei mais ou menos como é que eram os documentos, quem tinha direito e tal. Aparentemente, neste momento no Brasil tem mais de 30 milhões de pessoas que têm esse direito de tirar a cidadania italiana, de reconhecer a cidadania, não é tirar a cidadania, tá gente? Eu ainda faço esse erro, mas certo é falar de reconhecer a cidadania. Basicamente, as pessoas que têm um bisavô, um avô, trisavô, no meu caso italiano, têm direito de tirar a cidadania. Se foi uma mulher que saiu da Itália, no seu caso, na sua linhagem, tem que ver se o filho dessa mulher nasceu a partir de tal ano, que eu nunca lembro qual é o ano, acho que é 1948, foi quando a Itália se tornou uma república, que antes era uma monarquia. Eu tô aprendendo muito sobre a história italiana, inclusive aqui, viu gente? Tô fazendo aula de italiano, por isso que eu gostei de vir pra cá, porque eu tô, tipo, super imersa na cultura e tal, e tá bem legal. E aí eu visitei lá em Torino esses dias o Museu do Risorgimento, que é o museu da unificação da Itália, e eu aprendi várias coisas. Inclusive, o meu trisavô nasceu no ano em que a Itália foi unificada, e graças a isso eu tenho direito à cidadania, porque se ele tivesse nascido antes eu não teria esse direito. Mas enfim, são salvas algumas exceções, várias pessoas que têm um italiano que saiu da Itália na linhagem têm esse direito, a não ser que essa pessoa tenha renunciado à cidadania italiana antes de nascer o filho que dá a sua sucessão ali, né, na sua linha. E pra minha sorte, gente, o que mais dificulta nesse processo, que é procurar os documentos, pra minha sorte, todos os meus documentos estavam no mesmo cartório. O único documento que não estava no mesmo cartório que todos os outros meus antepassados é o meu nascimento. Então você precisa da comprovação de que aquela pessoa nasceu em algum lugar na Itália, obviamente. Isso é uma parte um pouco mais complicada, porque sempre rolam uns mitos na família, gente, de ai, queimou o lugar, inundou. Isso não é verdade, isso rolava na minha família, eu já vi muita gente falando que tinha esse mito também na família e que isso depois foi, tipo assim, caiu por terra porque o negócio tá lá. É só, se você não tiver o registro do cartório, se a pessoa tiver nascido antes de ter cartório, dá pra você pegar o registro nas paróquias, nas igrejas que tem o registro de batismo daquela pessoa. Então, no meu caso, o Nicola nasceu na província de Potenza, que é lá no sul, na região de Basilicata, abaixo de Roma ali. E ele veio pro Brasil, então a gente precisou basicamente pegar o nascimento dele aqui na Itália, que eu acho que o vento vai... não sei, espero que o vento não atrapalhe. A gente precisou procurar o documento dele aqui na Itália. Felizmente, várias pessoas na minha família estavam ativas procurando. Tinha sempre aquele mito de ai meu Deus, a gente tem direito, mas queimou o lugar e desgraças e inundou e fogo. E aí várias pessoas na minha família começaram a procurar e aí felizmente encontraram o cartório certinho, chama Crivello a cidade, conseguiram localizar as certidões de nascimento dele, então isso foi bem tranquilo. A gente pegou o nascimento dele e aí a gente teve que pegar depois casamento dele no Brasil, nascimento do avô da minha mãe, meu bisavô. Depois foi o casamento dele, depois o nascimento do meu avô, o casamento do meu avô com a minha avó, o nascimento da minha mãe, o casamento dos meus pais e o meu nascimento. Rolam algumas exceções também nessa parada do direito da cidadania, porque a pessoa que dá o direito à cidadania, ela tem que ser declarante se os pais não são casados. Então, se na sua certidão seus pais ainda não eram casados quando você nasceu, rola um jeito de você corrigir isso ou de alguém declarar isso mesmo, é meu filho. Tem que ver esse tipo de detalhe, assim, na história de cada um, além da questão da mulher na linhagem. E hoje em dia as pessoas têm tirado a cidadania por processo judicial. No meu caso é via administrativa, porque tá tudo tranquilo, mas se você tiver algum problema desses, é via judicial. Tem acontecido e tem sido bem tranquilo ultimamente. O que você precisa fazer para reconhecer a sua cidadania é juntar esses documentos e apresentar para o governo italiano. Se você for fazer esse processo no Brasil, você pode fazer no consulado ou na embaixada em Brasília. E é super tranquilo, você apresenta os documentos. O que mais demora, o que é mais oneroso no Brasil é o tempo. Tem demorado, 10 anos, 12 anos, 8 anos, 2 anos, depende muito da região.
e demora pra caramba e o atendimento é famoso por ser bem ruim. Não que seja diferente aqui na Itália, tá? Porque os italianos têm fama de ser bem grossos. Eu conheci várias pessoas que vieram pra Itália tentar tirar a cidadania sozinhos. No meu caso, eu tô fazendo com assessoria. E essas pessoas recorreram à assessoria porque foi bem complicado, porque eles são muito grossos mesmo. Então, o processo no Brasil é isso. Apresenta os documentos, beleza, ok. E aí você tira a sua certidão de nascimento, depois você agenda e tira o seu passaporte. Na Itália é um pouquinho diferente, porque aqui quem reconhece a cidadania não é o governo federal, são as comunes, são as pequenas prefeituras das cidades. Então, se você for num lugar menorzinho ou num lugar que já está acostumado a fazer esse tipo de coisa, talvez tenha mais chance de dar certo, eu não sei exatamente. Eu sei que com a assessoria eles sabem exatamente onde ir, com quem falar para fazer a cidadania de um jeito bem tranquilo. Então, foi por isso que a gente escolheu. Se você tiver tempo e se você tiver dinheiro, você pode fazer isso. Aqui você pode fazer com assessoria, ficando só 2 semanas. Algumas pessoas fazem isso, mas aí a pessoa vai ser que nem no Brasil. Ela vem e fica 2 semanas para fazer o processo de residência e aí depois ela recebe a certidão de nascimento no Brasil. Se você ficar na Itália, igual no meu caso, eu tô ficando pelo menos 3 meses, é mais ou menos o tempo que leva, pode levar até 6 meses. Você vai fazer o processo da moradia aqui, porque para você tirar a cidadania aqui na Itália, você precisa estar morando aqui. Então, o que as comunes fazem é verificar se a pessoa está morando, passa o vídeo, que é um policialzinho que vai ver se você mora mesmo naquela região, naquela casa, se você está residente ali certinho. E essa é uma das partes mais difíceis aqui da cidadania, porque as pessoas que tentam fazer sozinhas, elas tentam alugar um lugar sozinhas, elas tentam fazer esse processo de moradia sozinhas e muitas vezes pode ser um pouco difícil, porque desconhecem do processo, porque não falam italiano direito, então isso pode ser um empecilho. A comune vai reconhecer se você está morando nesse lugar ou não, aprovar sua moradia, depois você vai receber sua certidão de nascimento e depois uma carta de identidade, igual a gente tem no Brasil. Uma carteira de identidade só acontece se você estiver residente aqui. Se você estiver no Brasil ou se você vier ficar 2 semanas e voltar, você não recebe. E também você pode fazer o processo de passaporte igual é no Brasil. Eu tenho identidade, eu quero ir ali e fazer o passaporte normal. Então eu vou ficar até o final, até chegar o passaporte, que pode demorar 3, 4, 5, 6 meses. Eu não sei quanto tempo vai demorar. Eu tô aqui há 1 mês e 1 semana mais ou menos e até agora a gente teve a nossa moradia reconhecida. O vídeo ele já passou e já confirmou a nossa moradia. Então a gente tá esperando sair o nascimento e depois sair a identidade e depois o passaporte. Bom, assim, no geral, o escopo geral mesmo do que eu queria falar é isso. Essas são as diferenças do que acontece no Brasil e aqui. Os documentos que você precisa são simples, às vezes dá um pouco mais de trabalho, às vezes demora muito tempo. O que é mais caro e mais oneroso é o fato de você ter que juntar os documentos, ir nos cartórios. Se você não tem essa sorte, que eu reconheço que foi muita sorte de ter todos esses documentos no mesmo cartório, inclusive, tipo, o nascimento, o casamento do Nicola, que era bisavô da minha mãe, até o casamento da minha mãe estava tudo no mesmo cartório, todos os documentos. Se você não tem essa sorte, você vai ter que ficar ligando para cartório, você vai ter que ir atrás, viajar, fazer investimento, pedir, depositar dinheiro para eles se reconhecerem, para eles verem, porque esses documentos são documentos muito antigos. Essa imigração italiana, ela ocorreu há muito tempo atrás. Então, quando a gente pediu, já avisaram, ó, vai demorar, porque esses documentos estão em livros antigos que não tinham índice, então eles ficaram demorando muito tempo. Demorou tipo uns 2, 3 meses para acharem esses documentos, mesmo sendo em um cartório só. Então, depois disso, você tem que fazer a tradução juramentada, o que é muito caro, tanto no Brasil quanto aqui tem que fazer, porque você está pedindo um documento para a Itália. Então você não pode apresentar um documento em português e achar que eles têm que reconhecer, porque não tem. Você tem que fazer a tradução juramentada para o italiano e depois fazer o apostilamento, que é uma regra nova que surgiu com a Convenção de Haia, que é você poder apostilar, tipo, uma tradução juramentada é reconhecida naquele país, então você pode comprovar aquilo nos países que são dessa convenção. Então o Brasil, se alguém reconhece e fala, não, essa tradução tá juramentada, essa tradução tá certinho, o Brasil pode apostilar aquilo e falar, isso aqui tá real, e aí a Itália vai aceitar. E isso é muito caro, gente. Se você tiver mais ou menos as 12 certidões que eu tive que pegar, contando todos os nascimentos e casamentos e todas as coisas, fora ser oneroso de você procurar, dá uns R$1.000 a tradução juramentada e o apostilamento, talvez até mais. Então essa é a parte mais cara e mais chata e você tem que fazer de qualquer jeito, não importa. A não ser que seja o seu pai, seja o seu antenato italiano, porque aí você precisa, tipo, traduzir e apostilar 1 ou 2 certidões só. O que para muita gente não é verdade, porque a imigração italiana que dá esse direito a tanta gente ocorreu há muitos anos e muitos anos atrás. Então é isso que acontece. E agora chegaram 2 meninos aqui, eles devem estar muito curiosos com o que eu tô falando. Provavelmente eles não devem estar entendendo nada e eles vão passar aqui atrás. Enfim.
E é isso, gente. Eu acho que vou terminar o vídeo por aqui. Eu já falei muita coisa e esses palhacinhos vão ficar me atormentando ali. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem dúvidas específicas, essas fontes aqui, ó, eu já falei num vídeo, não sei se vocês assistiram, mas essas fontes são fontes de água potável que tem na Itália e todo mundo pode tomar água, é ótimo, você nunca passa sede na rua. Se vocês tiverem dúvidas de coisas específicas que eu falei, de assessoria, de documento, de moradia, como eu aprendi italiano, eu já fiz um vídeo sobre isso, vou deixar aqui. Vocês podem perguntar, perguntas específicas, eu posso fazer um vídeo respondendo perguntas sobre isso. E é isso, gente, meu italiano já melhorou bastante, eu tô fazendo aula agora de conversação. Tá bem divertido e eu espero que vocês se inscrevam no canal pra acompanhar, me segue no Instagram e no Twitter pra acompanhar meio que em tempo real as coisas que eu tô falando com vocês. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa seu joinha, se inscreve no canal, deixa sua pergunta e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!